Olá, olá, gente querida, graça e paz, que Deus abençoe ricamente você e toda a sua família. Você está no canal Falando de Cristo na Estrada aqui no YouTube e na página da Rádio Web Falando de Cristo na Estrada no Facebook. No Facebook já passamos de 5.000 pessoas, muito obrigado você que segue a nossa página, tá convidado você aí que não segue ainda a seguir e nos ajudar a pregar a palavra de Deus no Facebook. E aqui no YouTube passamos de 400 inscritos, tá faltando você aí! Convide os amigos para se inscreverem aqui no nosso canal, vamos formar uma turma grande de pregadores digitais. É muito fácil, né? É só se inscrever, depois você copia o link e envia também aí para outras pessoas. É importante colocar aí o sininho de notificação para receber todos os vídeos e, mais importante, fazer qualquer comentário, tá bom? Comente aí o teu nome, a cidade que você mora, pode fazer um pedido de oração também, nós estamos orando aqui uns pelos outros, tá legal? E deixar aí o seu joinha. Bem, se você não me conhece, eu sou o Vanderlei Francisco, sempre comigo minha esposa, a Dona Vilma, só que eu estou em casa, estou aqui no nosso estúdio, velho estúdio aqui, em Rolim de Moura, Rondônia, e a Dona Vilma tá passeando, gente, tá visitando os nossos filhos lá em Toledo, lá no Paraná. Quero mandar um abraço para os nossos seguidores aí do Paraná, que Deus abençoe vocês. Olha ela aqui em minhas mãos, ó, Bíblia Sagrada, lâmpada para meus pés, luz para o meu caminho, é a palavra de Deus. E olha o nosso novo material que vamos estudar até o mês de dezembro, até o final de dezembro, Vida, Morte e Eternidade. Olha, já tem 3 vídeos a respeito desse tema. 2 vídeos falando aí sobre a rebelião e o universo perfeito. Eu vou dar uma pequena recapitulada. Começa lá no céu. Deus cria ali os anjos, seres morais, livres. Deus é amor, tá? Ele não cria o mal, mas cria o anjo ali, né, naquele momento ali, com a possibilidade de pecar ou não, porque a base do amor é a liberdade e os anjos, incluindo Lúcifer, foi criado aí com esse livre-arbítrio. E chega um momento que Lúcifer abusa dessa liberdade, o seu egoísmo leva ele a querer ser mais do que Deus. Ele faz uma rebelião ali no céu, ele consegue persuadir ali 1/3 dos anjos, né? E há uma batalha de Lúcifer e seus anjos contra Miguel, que na nossa concepção de estudo, nós acreditamos ser aqui Jesus Cristo, né? Um título dado a Jesus Cristo, baseado aí nos títulos que a Bíblia dá a Jesus, incluindo ali o livro de Daniel. Nós entendemos que Miguel é Jesus Cristo que batalha também junto com seus anjos ali e vence essa batalha. Agora, não tem mais lugar para Lúcifer e os seus anjos lá no céu, são expulsos, vêm para o planeta Terra, ainda sem forma e vazia. Depois, a Trindade faz este paraíso aqui, chamado planeta Terra, faz o ser humano, dá ao ser humano a autoridade para governar e agora Lúcifer vê a oportunidade de machucar o coração de Deus, fazendo essa criatura que foi criada também moral e livre, fazer pecado. Então o homem também é um ser moral, nós somos seres morais e que também, pelo amor de Deus, criados perfeitos à imagem de Deus, Deus disse que muito bom, né, nós, tá? Mas com liberdade de fazer a escolha, né? De pecar ou não, de amar a Deus ou não, de amar as outras pessoas ou não. E aí, tem abusado da sua liberdade? O que você tem feito com o livre-arbítrio que Deus te deu? E aí, esse estudo vem nos levando a fazer realmente uma reflexão sobre esse tema. No primeiro vídeo sobre morte em um mundo de pecado, né, que já estamos aqui no tema número 2, eu falei justamente disso daí, né? Agora, ampliando aí, o primeiro vídeo da lição 2 fala na morte em um mundo de pecado. O que é o resultado do pecado, né? O resultado do pecado é a morte. Vamos orar que eu quero trazer o verso para memorizar mais uma vez, Romanos capítulo 5, verso 12. Abra a sua Bíblia aí e hoje nós vamos falar aí sobre a consequência do pecado, né? E vamos trazer também a solução para esse problema. Oremos. Querido Deus, amado Pai, mais uma vez, Senhor, pedimos perdão pelos nossos pecados e lhe agradecemos porque o Senhor está aqui nos guiando, nos ensinando, nos capacitando, sendo nosso professor e nos ajudando nesse processo de santificação. Seja com cada família, nós te pedimos e te imploramos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Romanos 5:12.
Anote aí, porque daqui a pouco nós vamos ler novamente, aí já, né, você aí com a sua Bíblia aí, tá? Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram, né? Então, não há aqui aquilo de ficar acusando o outro aí, né? Todos nós pecamos, tá? Nós falamos aí no primeiro vídeo desta segunda lição sobre essas declarações que Deus fez ali no Jardim do Éden, né? Eu disse que foram declarações estranhas ali, por quê? Porque Deus falou, olha, se vocês comerem do fruto dessa árvore que está aí no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, como nós falamos aqui, vocês certamente, olha, certeza, certamente morrerão. Agora, Eva não sabia o que era pecado. Eva nunca viu ninguém morrer. Ela não conhecia a morte, né? E aí a serpente agora se esconde ali, né? Satanás se esconde ali, usando a serpente como médio e vai contradizer, contrapor a palavra de Deus. O Ellen White diz que a própria serpente comeu do fruto, Eva viu ela comendo ali, né? E agora a serpente vai persuadir através de uma conversa ali a Eva, né? E Eva usa a sua razão pessoal, os seus sentidos. Ela fala assim, olha, não tem muito sentido do que Deus falou aqui não, né? E persuadida pela serpente por sua razão pessoal, ela faz uma péssima escolha. Por isso que eu digo que muitas vezes, né, a Bíblia parece não ser lógica, mas é verdadeira, tá? É verdadeira. Nós temos que tomar muito cuidado, né, em contradizer a palavra de Deus em razões pessoais ou científicas ou porque alguém falou, né? Eu até coloquei aqui no final, né, do último vídeo, alguns argumentam que todas as formas de conhecimento são válidas desde que retenhamos o que é bom. Mas as experiências trágicas de Adão e Eva no Jardim do Éden demonstram ao contrário, né? Então nós temos que também tomar muito cuidado, né, sobre querer contradizer a palavra de Deus usando razões pessoais, razões humanas, científicas ou não, ou psicológica, né? ou de estética, né? Bom, quais são as consequências do pecado, né? Leia aí Gênesis capítulo 3, do verso 7 ao verso 19, né? E depois, Romanos 5,12, que eu li aqui, quais foram as principais consequências do pecado? Irmãos, eles tiveram medo de Deus, eles fugiram de Deus, eles tiveram vergonha de Deus, se acusaram mutuamente ali, veio o suor, veio o cansaço, a dor, a morte, né? A deteriorização dos animais e também da natureza. Quer que eu prossiga? Agora, eu fiz isso numa pregação já anterior, que está aqui no canal também, né? Aliás, aqui no canal tem várias playlists, né? Tem lições da Bíblia, onde eu posto os nossos estudos aqui, tá? Na estrada, postando aí os nossos trabalhos, entregando o livro, mostrando alguns lugares, né? E na igreja, onde tem ali principais temas sobre família. Assista lá, né? Agora, se este pecado de Eva e Adão aqui, de Lúcifer, né? É repugnante, leva todas essas consequências, será que o teu e o meu pecado não leva também a consequências drásticas e dramáticas? Pois é. Cativada pelo discurso persuasivo da serpente, Eva não previu as consequências de longo alcance do caminho que havia escolhido seguir. Comer do fruto proibido não era tão significativo quanto o que representava. Com esse ato de desobediência, Eva quebrou sua lealdade a Deus e assumiu uma nova lealdade a Satanás. Ela fez uma escolha péssima. E nós também, às vezes, fazemos essas escolhas péssimas, né? A Bíblia fala, não coma isso! Aí você fala, não, mas o médico, o cientista falou que esse alimento é rico em proteína, é melhor que alimento tal, não é melhor que... pois é. E aí você come. Mas não tem nada a ver. Bom, mas Deus falou que tinha, né? Deus falou para não comer. Às vezes realmente não tem nada a ver mesmo, é apenas um teste de obediência. Eu acho que o fruto aqui era um teste de obediência, né? Então, Gênesis 3 descreve a queda de Adão e Eva e algumas de suas consequências trágicas. De uma perspectiva teológica,
Ambos foram acometidos de teofobia. O que é teofobia? Medo de Deus. Eles tiveram medo de Deus, fugiram, se esconderam do Senhor. Está em Gênesis capítulo 3, 8, né? Agora, a partir de uma avaliação psicossocial, eles sentiam vergonha de si mesmo e começaram a se acusar mutuamente, né? Gênesis capítulo 3, verso 7, depois do verso 9 até o verso 3 ali, né? Quando Deus fala com Adão, ele fala, foi a mulher que o Senhor me deu, né? Como se Deus tivesse criado uma mulher com problema, né? Aquela mulher que ele amava, tudo, ele começa já a acusar. Quando Deus fala com a Eva, ele fala, não, foi o animal, o Senhor criou tudo perfeito, mas essa serpente aí que o Senhor criou, sei não, viu? Foi ela, né? Então começam a se acusar. Isso do ponto de vista psicossocial. Tiveram vergonha e começaram a se acusar mutuamente. Do ponto de vista físico, suavam, começaram a sentir dor, né? Lá Gênesis capítulo 3, do verso 16 ao verso 19, né? Que eles do suor deveriam tirar o pão, né? E de uma perspectiva ecológica, o mundo natural havia se deteriorado. Gênesis capítulo 3, verso 17 até o verso 18, tá? Irmãos, o jardim do Éden não mais era o lugar bonito e agradável que costumava ser. Por quê? Pecado, desobediência, aquela frutinha que Deus falou, não coma, se comer morrerás, né? Abrem aspas para a profetisa Ellen White, livro Patriarcas e Profetas, página 37, 38, ela escreve isso aqui, ó. Ao testemunharem no murchar da flor e no cair da folha os primeiros sinais da decadência, Adão e sua companheira choraram mais profundamente do que as pessoas costumam chorar pelos seus mortos. A morte das débeis e delicadas flores era realmente um motivo para tristeza, mas quando as belas árvores perderam suas folhas, essa cena lembrou-lhes o fato cruel de que a morte é o destino de todo ser vivente. Fico imaginando, né? Aquele paraíso ali, sem ervas daninhas, sem espinho, né? Os animais convivendo ali, se relacionando bem, o leão, a onça, né, ali com a ovelha, com o boi, com o cabrito, sem se alimentar um do outro, né? De repente, há uma desordem aí criada pelo pecado original. Agora, será que o nosso pecado... Hoje, né, um rapaz passou aqui e falou, posso passar veneno no seu quintal? Tinha pouco mato, mas olhei ali, tinha alguns espinhos ali, né? Aquelas plantinhas que pega na perna, carrapicho, né? Deu uma olhada e falei, vamos passar veneno, né? A gente fica olhando que tudo isso daí é consequência do pecado, né? Adão e Eva não morreram de imediato, isso é verdade. Não morreram no sentido de terem deixado de viver, mas naquele mesmo dia receberam sua sentença de morte. Que tristeza, né? O Senhor disse a Adão, no suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó e ao pó voltará. Gênesis capítulo 3, verso 19. A queda trouxe consequências trágicas para a humanidade, como a morte, que eu li aqui e repito aqui em Romanos capítulo 3, verso 12, né? Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade porque todos pecaram. O fato doloroso é que temos sofrido as consequências do que aconteceu no Éden. No entanto, podemos ser gratos porque, por meio de Jesus e de sua cruz, nós temos a esperança de vida eterna, irmãos, sabendo que o pecado jamais se levantará novamente. Amém? Glória a Deus por isso. Agora, se eu parasse aqui, estamos ferrados, né? Se eu parasse aqui, você iria sair daqui cheio de dúvidas. Agora eu quero dizer para você que ali também há a primeira promessa do Evangelho, né? Que esperança há para a humanidade. Gênesis capítulo 3, verso 15, tá? Gênesis capítulo 3, verso 15. Deus diz assim: porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e a sua descendência. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E o verso 21 diz assim: e o Senhor Deus fez túnicas de peles para Adão e sua mulher e vestiu. Anote aí, peles, tá? Deus
Ele fez túnicas de pele. Irmãos, Gênesis 3 descreve a terrível tragédia que afetou o mundo. Tudo mudou. E Adão e Eva puderam ver a diferença entre o que o mundo costumava ser antes do pecado e o que o mundo havia se tornado após eles obedecerem à voz de Satanás. Desobedecido a Deus. Aquela simples frutinha, não comerás. Se comer, morre. E a voz da serpente, pode comer, que certamente não morrerás. Mas em meio à frustração e ao desespero, Deus proporcionou segurança para o presente e esperança para o futuro. Primeiro, amaldiçoou a serpente ao declarar, Deus fala, porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Gênesis 3,15. Toda a Bíblia deve ser lida à luz de Gênesis 3,15. Esta batalha, esta guerra foi declarada. Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre você e a mulher. Graças a Deus, glória a Deus, porque nós temos em nós esta inimizade contra o inimigo de Deus. A palavra inimigo, do Hebreus eibá, sugere não apenas uma controvérsia cósmica de longa duração entre o bem e o mal, mas também uma aversão pessoal ao pecado, implantada pela graça de Deus na mente humana. Por natureza, somos transgressores, Efésios capítulo 2, verso 1 e também o verso 5. Nós somos escravos do pecado, conforme Romanos capítulo 6, verso 20. No entanto, irmãos, a graça que Cristo implanta na vida cria inimizade contra Satanás. É essa a inimizade, uma dádiva do Éden, que nos permite aceitar sua graça salvadora. Sem a graça que converte e o poder que renova, seríamos cativos de Satanás, sempre cumprindo as suas ordens. Deus usou um sacrifício para ilustrar a promessa messiânica. Gênesis capítulo 3, verso 21. Quando Adão, de acordo com as especiais determinações de Deus, fez uma oferta pelo pecado, foi para ele a mais dolorosa cerimônia. Sua mão devia se levantar para tirar a vida que somente Deus podia dar e fazer uma oferta pelo pecado. Pela primeira vez, teria que testemunhar a morte. A olhar para a vítima ensanguentada, contorcendo na agonia da morte, ele devia contemplar pela fé o Filho de Deus, a quem a vítima prefigurava que devia morrer em sacrifício pelo ser humano. Imagina comigo, Adão e Eva não conheciam o pecado, não conheciam a morte, acho que nunca tinha visto sangue, e agora, depois de fugirem de Deus tomar a iniciativa de ir atrás, e agora precisa fazer um sacrifício. E o sacrifício, conforme nós já aprendemos, né, era o próprio pecador que tinha que imolar a vítima, e a vítima ali, que assumiu o seu lugar, era um animal, um cordeiro, sem mancha, sem pecado, que prefigurava Jesus Cristo. Adão que tinha dado nome àquele animal. Fico imaginando que às vezes deveria ter brincado com aquele animal, pegado no colo, né, aquele animal, e agora aquele animal, aquele inocente animal, vai morrer no lugar de Adão para que as vestes deles cobrissem a nudez de Adão. Gostaria que você lesse comigo 2 Coríntios capítulo 5, verso 21, Hebreus 9, 28. O que esses dois textos ensinam sobre o que foi revelado pela primeira vez ali no Jardim do Éden. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21. Diz assim, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. A única forma de cobrir o nosso pecado era derramando o sangue do Cordeiro perfeito, Jesus Cristo, no teu e no meu lugar. Já parou para pensar nisso? Hebreus. Paulo provavelmente escreve a carta dos Hebreus, né? Nós temos aí uma série de lições, 90 dias estudando só sobre Hebreus, tá? Hebreus capítulo 9, verso 28, diz assim,
Assim também Cristo, oferecendo-se uma só vez para levar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que os esperam para a salvação. Glória a Deus, irmãos. Sabendo que morreriam, Gênesis 3:19, 22, 24 diz isso. Adão e Eva deixaram o jardim do Éden, mas não saíram nus, nem com suas vestes de folhas de figueira. Deus fez roupas de pele para eles e os vestiu. Nós lemos aqui Gênesis 3:7 e 21. Deus o vestiu. Um símbolo de sua veste de justiça, conforme diz lá em Zacarias capítulo 3, verso 1, né? E verso 5, porque Zacarias, ele está dizendo ali que não bastava apenas o sacrifício, né? O derramamento de sangue. Teria que vestir com a justiça de Jesus Cristo, para que Deus olhasse em nós, não apenas nus, mas que aquela roupa suja fosse tirada e que fosse vestido em nós a roupa de Cristo. Lucas 15, 22 também fala, né? Meu irmão e minha irmã, desde o Éden, o evangelho havia sido revelado à humanidade. O que parece novidade para nós, a partir de Mateus, já havia sido revelado lá no jardim do Éden. A providência divina, Deus indo atrás do pecador e oferecendo, se oferecendo, tomando o seu lugar. Repito a pergunta: o que você tem feito com o livre-arbítrio, com a liberdade que Deus te dá? Arrancado um sorriso de Deus ou feito Deus chorar? Que possamos ser motivos de alegria de Deus, para que Ele olhe para você e olhe para mim e fale: valeu a pena tudo que eu fiz, todo o sangue que eu derramei, por esse daí. Faça valer a pena, porque Deus te ama e Ele não desiste de você. Ele está aí, assim como foi atrás de Eva e Adão, depois de terem se rebelado contra Ele, Ele não desiste. Ele está aí, apesar de qualquer pecado que tenhamos cometido. Ele está aí, batendo na porta do nosso coração e dando a nós a oportunidade, através da graça salvadora, da redenção em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar? Querido Deus, amado Pai, muito obrigado pela palavra enviada hoje a cada um de nós. Nos ajude a colocar em prática. Que o seu Santo Espírito nos conduza, meu Pai. Que nos pegue pela mão, mostre o caminho, se necessário for, que nos carregue no colo, porque somos fracos, pecadores e precisamos de Ti, ó Espírito Santo. E lhe agradecemos a Jesus por tudo que fez e tem feito em nosso favor e aguardamos a sua volta para nos buscar. Nós te oramos e te louvamos em nome de Jesus, ó grande Deus. Amém. Até o próximo vídeo, então. Pense nisso, um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Se não se inscreveu, se inscreva aí, deixe o seu like, tá? Conto com todos vocês. Amém.